Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabiano Barbosa. No vídeo de hoje vamos resolver um exemplo em que a gente vai mostrar que um conjunto dado de vetores é uma base para o espaço vetorial das matrizes quadradas de ordem 2. Especificamente, eu não vou fazer muitos exemplos, porque nós precisamos apenas verificar se o conjunto de vetores é LI e ainda se ele gera o espaço vetorial. E aí nós já temos outros vídeos mostrando quando é que um conjunto de vetores é LI e também quando é que gera um espaço vetorial, tá bom? Mas especificamente nesse caso, eu vou trabalhar com esse exemplo por conta de que é necessário fazer um escalonamento de um sistema linear. Nós vamos ter um sistema linear 4x4 e daí você pode usar, claro, os métodos conhecidos, mas eu vou resolver esse exemplo através do método de Gauss para escalonamento do sistema. A videoaula número 11 é específica sobre método de Gauss, que é um assunto da nossa segunda unidade. Porém, como ele é importante e ele é simples da gente resolver sistemas lineares a partir de ordem 3, vale a pena dar uma conferida se você quiser utilizar esse método, ok? Então, vamos acompanhar. O exemplo é o seguinte: nós vamos trabalhar com este conjunto de vetores aqui, que são matrizes. Está aqui escrito, ó, mostre que as matrizes dadas formam uma base de M2 de R, ou seja, o meu espaço vetorial V é o espaço das matrizes quadradas de ordem 2, não é? Em que os seus números, suas entradas são números reais. Este exemplo está no livro, no Álgebra Linear e Aplicações, do Anton, né? E é o exercício 4.4, questão número 5, página 207. Beleza? É só ir lá que tem outros exemplos legais. Bom, observe o seguinte, eu preciso mostrar que esse conjunto de matrizes, esse conjunto dado, né, de vetores, que são matrizes, formam uma base para M2 de R. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso ver que esses vetores são LI. Se eu quero mostrar que são, né? Ó, mostre que. Então, se é mostre que, a conclusão é que deve ser uma base, que é uma base. Então, eu preciso mostrar que isso acontece. Bom, eu para adiantar aqui o nosso trabalho, eu resolvi escrever o passo a passo e ir apresentando sem ter que, na hora, estar escrevendo tudo, ok? Para ser mais rápido. Bom, então está aqui na resolução. Primeiro, a gente vai verificar se os vetores são LI. E o que é isso? Verificar se são LI é verificar se eu posso escrever esses vetores aqui, que são 4 matrizes, como combinação linear do vetor nulo, não é? Mas quem é o vetor nulo do espaço dessas matrizes aqui? É o vetor que é uma matriz nula, né? Que é a matriz 0, 0, 0, 0. Vamos ver como é que fica isso aqui. Então, eu primeiro vou dizer assim, ó, eu vou chamar de alfa, tá? Alfa 1, alfa 2, alfa 3 e alfa 4 são meus escalares. Eu poderia usar K, usar qualquer coisa, né? A, B, eu resolvi chamar de alfa, tá bom? Depois eu escrevi aqui, ó, a combinação linear. Observe que eu tenho aí, ó, alfa 1 multiplicado pela primeira matriz, que é o primeiro vetor da gente, alfa 2 pela segunda, alfa 3 e alfa 4, a mesma coisa. E soma, né, os produtos e iguala a o vetor nulo. O vetor nulo, nesse caso, como eu já falei, é a matriz nula, porque eu estou considerando o conjunto das matrizes quadradas de ordem 2, né? Ó, duas linhas, duas colunas. Ok? E agora, o que a gente vai fazer? Aí a gente vai fazer esse produto, né, do escalar pelo vetor, né? Então, como o meu vetor é uma matriz, esse escalar vai multiplicar cada, cada um desses componentes aqui, né? Certo? Então, vai ficar alfa 1 vezes 3, alfa 1 vezes 6 e assim por diante, né? Vamos fazendo isso aqui. Beleza? Eu já fiz tudo isso para adiantar. Então, tá aqui, ó. Eu multipliquei os escalares. E agora vamos fazer a soma desses vetores, ou seja, a soma de matrizes, né? A gente soma os termos que são correspondentes. Observe que eu vou fazer aqui, ó. 3 alfa 1 mais 0, mais 0, mais alfa 4. Vai ficar 3 alfa 1 mais alfa 4. Além de somar, eu vou igualar. Então, eu vou igualar aqueles termos que são correspondentes. Ou seja, esse meu primeiro termo, né, que está na primeira linha, primeira coluna, esses caras estão na primeira linha, primeira coluna, eu vou igualar a esse primeiro zero aqui, né? Depois, quando eu pegar o 6 alfa 1 menos alfa 2 menos 8 alfa 3 mais 0,
essa soma vai se igualar ao segundo zero, né, que está aqui, ó. Primeira linha, segunda coluna, e assim por diante. Eu já fiz também esse processo. Daí vai ficar, né, cada soma igual ao seu respectivo zero, né? Então eu tenho aqui, na realidade, um sistema linear que tem 4 equações, 4 incógnitas. As incógnitas são exatamente os escalares que nós queremos descobrir para resolver aquela combinação linear, escrever como combinação linear. Bom, eu vou fazer isso aqui através do método de Gauss, tá bom? Que é tentar transformar esse sistema num sistema triangular. Mas observe o seguinte, eu escrevi zero aqui para a gente ter a ideia de que é um sistema quadrado, mas eu fiz o seguinte, eu reescrevi colocando assim, ó, essa linha aqui, ó, que está completa, eu joguei para cima, ó, certo? Tá aqui. Depois, aí eu peguei essa outra linha, ó, que tem alfa 1, alfa 2 e alfa 3, mas aqui é zero, ó, não tem nada, e coloquei assim. Então eu só fiz trocar a ordem das linhas, tá bom? Para a gente ter uma ideia de que esse sistema é um sistema que está razoavelmente bom, mas ele ainda não está tão fácil de resolver, porque, por exemplo, se eu quiser deixar o alfa 4 aqui e passar o 3 alfa 1 para o outro lado, na hora que eu substituir aqui em cima, eu vou ter alfa 1 com o outro alfa 1, mas eu vou continuar com alfa 3. Vou ter duas incógnitas e eu não vou conseguir resolver, certo? Se eu fosse fazer por substituição. Então, eu tenho outros métodos para resolver, em que eu multiplico uma linha por algum número, somo com a outra para cancelar algum termo. O método de Gauss faz isso dentro de uma certa ordem, tá bom? Então, vamos fazer aqui pelo método de Gauss. A ideia é tentar transformar o sistema num sistema triangular. Imagine que se isso tudo aqui embaixo fosse zero, seria bem fácil de resolver, porque aqui, ó, ficaria, se aqui não tivesse nada desses termos aqui, ó, ficaria com alfa 4 igual a zero. Aí alfa 4 igual a zero, substituindo aqui em cima, esse cara vai dar zero, 2 alfa 4 fica zero, e eu vou ficar com menos 4 alfa 3 igual a zero. Passo o menos 4 dividindo, vai ficar 0 dividido por menos 4 é zero, então alfa 3 vai dar zero. Alfa 3 e alfa 4 sendo zeros, eu posso substituir, e aí eu vou fazendo isso, né? Tá bom? O alfa 3 sendo zero, coloco aqui, aí dá alfa 2 igual a zero, e aí eu jogo os 3 lá em cima e dá no final alfa 1 igual a zero, e eu tenho a solução trivial. Bom, mas não é o que está acontecendo, eu não tenho sistema triangular ainda. E o método de Gauss é isso, a gente vai tentar triangularizar esse sistema, que é um sistema quadrado. E pelo método de Gauss, como é que a gente vai fazer isso? A ideia vai ser pegar esse sistema, que é quadrado, e transformar num sistema triangular. Vamos ver como é que eu faço aqui. A primeira ideia é separar um cara que a gente chama de pivô. É o primeiro elemento da primeira, está na primeira linha e na primeira coluna. É o coeficiente, né, que está aí. Então, esse cara é o pivô. Eu vou querer eliminar tudo que está abaixo dele. Eu vou querer pegar esse 6 aqui, ó, transformar em 0, esse menos 6 transformar em 0 e esse 3 transformar em 0. Certo? Bom, como eu já falei na apresentação, quem quiser ver com detalhes o método de Gauss, vai lá no vídeo número 11 para olhar, para assistir essa aula, que eu explico bem direitinho, tá bom? Aqui eu vou explicar mais ou menos o método, vou fazendo ele e vou escalonando. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar um número que multiplicado por 3 e somado com 6 o resultado seja zero. Ora, quem é que eu multiplico com 3 para dar zero nessa soma? É multiplicar 3 por menos 2, porque menos 2 vezes 3 vai dar menos 6 mais 6, zero. Então, como é que eu faço esse cálculo, né? Escrevo esse cálculo aqui para vocês. Eu vou chamar esse número que eu vou multiplicar pelo 3 de multiplicador, certo? Como eu quero eliminar esse cara que está na segunda linha, primeira coluna, eu vou chamar o multiplicador do termo 2, 1. Segunda linha, primeira coluna. Eu não preciso, na prática, escrever isso não. É porque, como eu estou explicando aqui, tentando ser didático, eu vou escrever esses detalhes para ficar mais fixado aí. Bom, e aí eu vou fazer assim, ó, eu escrevo o menos na frente, que é o simétrico, né, porque eu vou ter que somar e dar zero. Ou seja, se eu somar um número com seu simétrico, o resultado é zero. Então, o cálculo mental que a gente fez para encontrar o menos 2 é encontrar o simétrico de quem?
do número que eu quero eliminar dividido pelo pivô. Observe, ó, 6 dividido por 3 dá 2 e o menos está aqui. Então, menos 2 vai ser o nosso multiplicador, certo? E se eu quiser eliminar esse menos 6, o que eu faço? Olha, eu coloquei aqui 3, 1, né? Ó, terceira linha, primeira coluna, esse cara aqui, né? Terceira linha, primeira coluna, é o menos 6. O simétrico de quem? Do menos 6, que é o cara que eu quero eliminar, dividido pelo 3, que é o pivô. Dividido por 3, que é o pivô. Vai dar 2, né? Porque menos por menos aqui é multiplicado dá mais. Fica com mais 2. E como é que eu elimino esse 3 aqui para dar 0? Eu tenho que multiplicar 3 por menos 1, não é? Então, olha só. O simétrico, ó, menos 3, que é esse cara que eu quero eliminar, dividido pelo pivô, que também é 3. Então, deu menos 1. Beleza? E aí eu vou fazer assim, eu vou pegar esse menos 2, multiplicar pela linha do pivô e somar com a linha correspondente a ele, que ele é da linha 2, 1, do termo 2, 1, é da linha 2. Esse outro cara aqui, ó, eu multiplico de novo pela linha do pivô, mas eu somo agora com a linha onde eu tenho menos 6. E o menos 1 multiplica pela linha do pivô e soma com a última linha. Vai ficar assim, ó. A linha do pivô a gente repete, certo? Essa linha vai ser sempre assim. Aí o resultado vai estar aqui, ó. Vamos ver como é que ficou isso? Vamos lá. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Menos 6 mais 6, 0. 0 alfa 1. Então aqui, ó, no alfa 1, abaixo do 3 não tem nada. Menos 2 vezes menos 1 vai dar 2. 2 alfa 2. 2 alfa 2 menos alfa 2 vai dar 1 alfa 2. Olha aqui. Menos 2 vezes menos 12 dá mais 24, então 24 alfa 3, menos 8 alfa 3, 16 alfa 3. Aqui, menos 2 vezes menos 1 alfa 4 vai dar 2 alfa 4. Só que aqui não tem nada para somar, então 2 alfa 4 mais 0, 2 alfa 4. Menos 2 vezes 0 é 0, mais 0, 0. Então, observe que a segunda linha está aqui. Para a terceira linha, vou fazer a mesma coisa. Multiplico agora, só que com o 2, né? Multiplico o 2 pela linha do pivô e somo com a linha onde tem o menos 6. Vamos lá. 2 vezes 3 dá 6, 6 alfa 1. 6 alfa 1 menos 6 alfa 1, 0. E aí, não tem mais nada aqui, ó, no lugar do alfa 1. 2 alfa 1 menos alfa 2 dá menos 2 alfa 2. Aí, quando eu vou somar aqui, ó, não tem nada, é 0. Então, menos 2 mais 0 dá menos 2. Então, menos 2 alfa 2. Ele aqui. Apareceu. 2 vezes menos 12 dá menos 24. Menos 4 vai dar menos 28 alfa 3. Apareceu aqui. E 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, menos 2 alfa 4 mais 2 alfa 4 dá 0. Olha lá, não tem nada. 2 vezes 0 é 0, mais 0 é 0. E a mesma coisa fazendo com a última linha, vai aparecer isso aqui. Beleza? Observe que no meu novo sistema, eu tenho apenas os outros termos, né? Na primeira coluna, abaixo do pivô, todos os valores foram zerados. Beleza? Bom, e agora vamos para o segundo passo. O segundo passo é transformar, pegar outro cara e chamar de pivô. A gente vai fazer o seguinte, vai seguir nessa linha, tá vendo essa diagonal aqui? A ideia vai ser pegar cada termo da diagonal e chamar de pivô, até não ter mais. A quantidade de passos que eu vou ter é n-1, ou seja, é a ordem do sistema menos 1. Como meu sistema é 4x4, eu vou fazer 3 passos, 3 transformações. Então, aqui foi o primeiro, vou ter o segundo e o terceiro. Se você conseguir escalonar antes, ótimo, né? O número de passos, o número 3 que eu estou dizendo, é o número máximo de passos. Pode ser que a gente consiga resolver antes de ter 3 passos. Tá legal? Vamos para a próxima agora. Agora eu vou colocar os multiplicadores, ó. Vê, o meu número 1, que está aqui na frente do alfa 2, é o nosso novo pivô. E eu vou querer eliminar quem? O menos 2, que está aqui embaixo, e eliminar, ó, esse cara aqui, menos 2, eu quero eliminar o 1 que está aqui, né? Certo? Então, quem são os novos multiplicadores? Ó, para eliminar esse menos 2, o que eu vou fazer? O simétrico, que é o menos, aí menos 2, que é o que eu quero eliminar, dividido por 1. A única coisa que eu vou fazer aqui é multiplicar os sinais, né? Vai dar mais 2. É o meu novo multiplicador. E para esse caso, para 1 somado com 1 dá 0, eu tenho que multiplicar esse cara por menos 1. Então, tá certo. Ó. Simétrico
de quem? De 1 dividido por 1. É esse 1 dividido pelo pivô. Então vai dar menos 1. E aí a mesma coisa, eu repito a linha primeira, vou repetir a segunda linha, essa linha é do pivô, então não muda mais. Olha lá, isso aqui já está ok. E aí a gente vai para a transformação dessa terceira linha. Então vai ficar, ó, vou multiplicar pela linha do pivô, somar com esse. Ó. 2 vezes 1 dá 2. Então 2 alfa 2 menos 2 alfa 2 dá 0. Certo? Então aqui, ó, 0. 2 vezes 16, 32, menos 28, 4 alfa 3, está aqui. E assim por diante. 2 vezes 2 dá 4, 4 alfa 4, mais 0, 4 alfa 4. E aqui pronto, 2 vezes 0, 0, mais 0, 0. Na última linha, ó, quando a gente multiplicou pela linha do pivô, menos 1 vezes 1 mais 1 dá 0. Menos 1 vezes 16 dá menos 16. Mais 12 dá menos 4. A menos 4 alfa 3. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Menos 2 alfa 4 mais 2 alfa 4, 0. A gente já escalonou o sistema. Não está um triângulo perfeito, tipo esse menos 4 poderia ficar aqui, né? Ser o alfa 4. Mas já está escalonado por quê? Porque eu já encontrei aqui, ó, menos 4 alfa 3 igual a 0. Então eu já posso passar o menos 4 dividindo, e eu vou ter o quê? Que alfa 3 é igual a 0. Substituo aqui em cima, ó, o que vai acontecer? Quando o alfa 3 for 0, vai sobrar 4 alfa 4 igual a 0, ou seja, alfa 4 igual a 0. Aí eu já vou ter que alfa 3 e alfa 4 são zeros, jogo na linha de cima. E assim por diante. Esse 4 menos 4 alfa 3 é 0, isso implica dizer que alfa 3 é 0. Por quê? Porque passando menos 4 para baixo, né? 0 dividido por menos 4 dá 0. Mas alfa 3 sendo 0 já implica que alfa 4 é 0. E daí a gente tem que alfa 4 é 0. Ora, se alfa 3 e alfa 4 são zeros, todos os outros aqui vão ser zeros, né? Substituindo de baixo para cima. Ora, que solução é essa? A gente só encontrou a solução chamada de trivial. Então, essa é a solução trivial. E quando a única solução que nós encontramos é a solução trivial, a gente diz o quê? Que o conjunto de vetores é Li. Está aqui a nossa conclusão. Os vetores são Li. Eu demorei mais para explicar uma coisa simples, que é verificar se os vetores são Li, porque ao mesmo tempo eu queria mostrar como funciona o método de Gauss. Porque é muito prático de você, toda vez, ter uma ordem para fazer esses cálculos. Senão, cada uma pessoa faz de um jeito e às vezes fica difícil até de corrigir, na realidade. Mas o interessante é que, claro, se tiver correta a forma que você resolver, o resultado vai ser sempre o mesmo. Aqui a gente tinha que encontrar que os vetores são Li, porque a gente quer mostrar que aqueles vetores são uma base do espaço M2 de R. Vamos agora verificar se os vetores geram o espaço. E agora, aquele conjunto de vetores gera o espaço? Vamos lá. Primeiro, para gerar o espaço, eu tenho que escrever aquele conjunto de vetores como uma combinação linear, só que de um vetor genérico do meu espaço. Então, eu vou chamar aqui, ó, ABCD, eu vou chamar essa matriz aqui de uma matriz que pertence ao conjunto das matrizes quadradas de ordem 2, reais quadradas de ordem 2. Tudo bem, né? Ou seja, A, B, C e D são números reais, isso aqui é a matriz do meu conjunto, tá tranquilo, do meu espaço vetorial. E claro, também sejam alfa 1, alfa 2, alfa 3 e alfa 4 reais. Daí eu escrevi a combinação linear. Beleza? Vai dar um sistema igual àquele, só que eu vou escalonar novamente, mais rapidamente, né? Eu já vou mostrar os passos que a gente já fez antes. Só que no lado direito, onde eu tinha 0, 0, 0, 0, eu agora vou ter outros elementos que vão ser A, B, C e D, certo? Vamos lá. Então, eu multipliquei e alfa 1 vezes 3, alfa 2 vezes 0, essas coisas todas a gente multiplicou e depois igualou aos termos correspondentes. Quando a gente faz isso, ó, vai sobrar esse sistema. É igual ao outro, né? Só que eu tinha 0, 0, 0, 0. Ah, e eu já escrevi o sistema também na ordem que eu tinha colocado antes, né? Peguei a linha mais completa, joguei para cima, a mesma coisa que a gente fez no exemplo na parte anterior. Vamos escalonar. Daí eu vou encontrar os multiplicadores. O 3 é o pivô, continua sendo. A gente já viu que os multiplicadores são menos 2, 2 e 1 no exemplo anterior.
O que vai mudar é agora no segundo membro de cada uma dessas equações, porque eu não tenho só zero, eu agora vou ter que somar uma coisa com outra e esses resultados vão aparecer, certo? Então, tá aqui, ó, a matriz que a gente conseguiu encontrar é igualzinha a outra, ó, a matriz do sistema, desculpa. Aqui eu tenho tudo zero abaixo do pivô, só que do outro lado, olha o que apareceu. Ao invés de ser 0, 0, 0, 0, apareceu isso. Vamos ver por quê? Ó. Menos 2 vezes C dá menos 2C. Quando eu somo com a segunda linha, ó, menos 2C mais B, esse é o meu resultado, eu não sei quanto é que dá. Então tá aqui, ó, menos 2C mais B. E agora? Vamos para a terceira linha. Ó. 2 vezes C dá 2C. Aí nessa terceira linha eu vou somar com D. Então 2C mais D. Olha ele aqui. E na última, menos 1 vezes C dá menos C mais A. Está aqui, menos C mais A. Certo? E aí a gente segue. Agora o 1 daqui vai ser o pivô. Eu vou zerar o que está abaixo. A gente já fez isso na parte anterior. Está aqui o pivô. O multiplicador desse cara vai ser 2. Esse aqui vai ser menos 1. A gente já viu antes. O que vai mudar é que quando eu multiplicar 2 vezes esse cara todinho aqui, ó, vou fazer 2 vezes menos 2C mais B e vou somar com 2C mais D. E o resultado eu ponho abaixo. As linhas do pivô se repetem, tá aqui, repeti, não mudei nada. Vamos agora para os resultados. Olha lá o que apareceu, ó, tá vendo? Eu tinha isso antes, 4 alfa 3 mais 4 alfa 4 na parte anterior, né, de LI, mas aqui do outro lado era zero, e agora deu tudo isso. Vamos ver como é que deu isso? 2 vezes menos 2C dá menos 4C, menos 4C mais 2C dá menos 2C. Olha aqui, certo? Menos 2C. O que mais? Aí eu tenho 2 vezes B, 2B. Como eu não tenho nenhum outro B para somar, o 2B vem para cá. E esse D também não tem com quem somar, vem para cá, tá certo? A mesma coisa vamos fazer com o menos 1. A gente vai multiplicar menos 1 pela linha do pivô e somar com a linha de baixo. Pronto, já escalonamos o sistema. Observe que já está triangular, né? Eu já tenho esse cara igual a esse. Eu já posso separar o alfa 3 e jogar o menos 4 dividindo. Por que isso aqui é um pouquinho mais trabalhoso? Porque aqui não é zero, né? Quando era zero, zero dividido por menos 4 dá zero. Aqui eu não tenho zero. A ideia que a gente precisa estar procurando, precisa saber, é determinar quais os valores de alfa 1, alfa 2, alfa 3 e alfa 4. Se a gente conseguir determinar quais são esses valores, em função de quem? Dos valores A, B, C e D, que são da minha matriz genérica, significa que eu consigo gerar o meu espaço, né? Porque com qualquer matriz dada, eu vou conseguir encontrar alfa 1, alfa 2, alfa 3 e alfa 4. É isso que a gente está querendo provar. Vamos tentar encontrar cada um desses valores. O que é que nós vamos fazer? Passar esse menos 4 dividindo, né? Ou seja, dividir ambos os termos por menos 4. Eu já coloquei o implica, que vai ficar assim, ó. Alfa 3 é quem? É tudo isso dividido por menos 4. Como eu tenho aqui, ó, o sinal do numerador, né, o que está na frente do numerador da fração é um mais, e aqui embaixo tem menos, eu divido. Ó, o mais da fração pelo menos vai dar menos. Então, esse menos vai virar o sinal da fração toda. Cuidado que isso é uma casca de banana imensa, porque muita gente acha que esse menos pertence ao primeiro termo que está aqui em cima, certo? E não é. Esse menos multiplica A, multiplica menos B e multiplica C. Então, se eu quiser tirar esse menos daqui, ele vai para cá, vai ficar menos A mais B menos C. Mas eu deixei ele como sinal da fração, que achei mais bonitinho assim. Agora vamos para... Já tenho o valor do alfa 3, eu vou substituir nessa equação acima aqui. Bora lá. Então, eu tenho a minha equação, substituir, ó, no lugar do alfa 3, escrevi o resultado, certo? Observe que aqui, ó, eu posso até cortar 4 com 4, 4 dividido por 4 dá 1, e continua com sinal negativo, é o meu menos 1, né? Como se fosse menos 1. Tá ali, cortei. E agora? O que é que sobrou? Sobrou aqui, ó. Aí eu peguei esse menos, que eu tinha falado agora, e multipliquei por cada um deles, ó. Por A, por B e por C. Ficou assim, ó. Menos A, menos por menos dá mais B, menos por mais dá menos C. Então, sobrou isso aqui. Tá vendo que é uma casca de banana? A galera acha que é só escrever menos A, mas não é. Tá bom?
Sobrou o restante, agora é fazer aquilo, né? Deixar o alfa 4 do lado esquerdo e jogar tudo para o outro lado, certo? E aí ir resolvendo. Então eu aos poucos fui resolvendo, né? Menos A passou para o outro lado mais A, mais B passou para o outro lado menos B. Quando eu cheguei aqui, ó, tinha menos 2B, menos 1B, ficou menos 3B, mais, menos C. Veio para cá mais C, mas eu já tinha menos 2C. Menos 2C mais 1C dá menos 1C. Olha ele aqui, ele está aqui. E assim por diante. E o D não tinha com quem somar, permaneceu. E agora só é passar o 4 dividindo. Encontrei o alfa 4. Já temos o alfa 3 e o alfa 4. Ó, a gente agora coloca nesta equação aqui, a segunda, e dá para encontrar o valor do alfa 2. Coloquei os valores na segunda equação e aí, claro, a gente resolveu. Eu dividi aqui, ó, 16 dividido por 4 dá 4, só que aqui eu tenho mais 16 e menos, né, da fração. Então, mais por menos vai dar menos 4, né? Aqui, 2 e 4, eu simplifiquei por 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Então, sobrou 2 no denominador. Como é que fica isso? Ficou assim, ó, certo? Observe que eu falei, ó, ficou menos 4, né? Ó. Por quê? Porque mais vezes menos dá menos. Bom, e aí é só fazer conta, é só fazer continha comum agora, né? Multiplicar o menos 4 por cada um desses caras, certo? E como eu tenho uma fração, a ideia é tirar o MMC. Então, eu tiro o MMC de todo mundo que está aqui, tá bom? E vai dar 2 o MMC, porque aqui o denominador disso aqui é tudo 1, né? Aqui é 1, aqui é 1. E como eu tenho uma igualdade, quando eu tiver o 2 de um lado e do outro, eu posso até cortar. Foi isso que eu fiz. E agora, o que eu fiz? Eu nem multipliquei logo o 4, porque eu lembrei o seguinte. Na hora do MMC, como aqui embaixo é 1, 2 dividido por 1 dá 2, 2 vezes 4, 8. Então, eu fiquei com menos 8, que já é melhor multiplicar logo ele, né? Bom, eu já fiz aqui toda a transformação. 2 dividido por 1 dá 2, 1 aqui que está embaixo, né? 2 vezes 1, 2. Então, 2 alfa 2, aí aqui 2 por 1 dá 2, vezes 4, 8, então menos 8. 2 dividido por 2 dá 1, 1 que multiplica todo esse numerador, então não muda nada. E aqui 2 dividido por 1, aí aqui embaixo, né? Aí dá 2. 2 vezes 2, 4. Então, menos 4. E aqui, idem, vai dar 2D. Como eu já tenho uma igualdade e ambos os termos têm, os membros têm 2 no denominador, eu posso cortar, né? Posso eliminar. É como se eu multiplicasse ambos os membros por 2. Daí sobrou tudo isso e aí agora é só resolver. Eu já multipliquei, ó, 8 vezes A, 8 vezes B, 8 vezes C, quer dizer, menos 8 vezes cada um deles, né? Já está aqui o resultado. Agora é só juntar os termos semelhantes e explicitar quem é alfa 2. Aí eu fui somando aqui, ó, os que tem A, os que tem B, os que tem C e assim por diante, tá certo? Então aí os resultados, eu não preciso fazer de um por um, tá aí bem devagarzinho. Aí, o que aconteceu? Depois que encontramos isso, passo 2 dividindo, já encontramos o valor do meu alfa 2. Bom, então já temos aqui a nossa primeira equação, a gente vai substituir agora alfa 2, alfa 3 e alfa 4 pelos valores que determinamos. Vamos lá? Substituindo, ó. Então, lembra, esse menos é da fração toda, esse também, né? Vamos fazer os cálculos. Aqui eu tenho menos alfa 4 é uma fração, então está o menos na frente, ó. Não é em cima nem embaixo, é no meio. Bora lá. Eu já dividi 12 por 4, deu 3, então menos 3. Aí quando eu pegar menos 3 vezes menos, ó, menos por menos dá mais, vai ficar mais 3. E esse mais 3 é o que eu vou multiplicar pelos termos, certo? Tá aqui os cálculos, eu multipliquei, ó, 3 vezes A dá 3A, mais 3 vezes menos B, menos 3B, ó. Lembra que aqui eu tenho mais 3, né? Que menos por menos dá mais. 3 vezes C, 3C, certo? E o restante não alterou, né? Agora vamos tirar o MMC, porque eu tenho frações. O MMC entre 2 e 4 dá 4. E daí eu fiz a mesma coisa. Transformação, né? 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes 3, 12. 12 alfa 1. 4 dividido por 2 dá 2. Aí 2 que multiplica. Lembra que aqui é menos? Aí vai ser 2 que multiplica o menos 1 que tem aqui, né? Como se fosse menos 1, vai dar menos 2. E eu vou pegar esse menos 2 e multiplicar por todo mundo.
Ou então eu faço o seguinte, ó, repito esse menos, para não me confundir, feito eu fiz aqui, eu repeti o menos, e fiz 4 dividido por 2 dá 2, e 2 vezes cada um deles, aí 2 vezes 7, 2 vezes 5, 2 vezes 5, 2 vezes 1. Tá aqui o resultado, para trocar o sinal só depois, tá certo? Eu fiz bem devagar para vocês entenderem o processo, mas eu podia fazer já direto. Aqui já ficaria menos 14, mais 10, menos 10, menos 2, mas eu resolvi fazer devagarzinho. Aqui, 4 dividido por 1 dá 4, aí 4 vezes 3, 4 vezes menos 3, vezes 3. Tá aqui o resultado. E idem aqui, certo? Lembrar que eu não troquei sinal, deixei o menos e só pus o resultado lá. 4 dividido por 1, que está embaixo do C, dá 4. 4 vezes 1, 4C. De novo, ó, denominadores iguais dos dois membros da igualdade, eu posso cancelar. E agora trabalhar com o que sobrou. Multipliquei, troquei os sinais, ó. Multipliquei o menos por cada um deles, certo? Aqui, aqui, e assim vai, né? Aqui também, né? Fui trocando os sinais, certo? Apareceu tudo isso, e agora é só reduzir os semelhantes e identificar, explicitar quem é o alfa 1. Fiz aqui colorido para vocês entenderem quem somei com quem. Depois que somei todos, passei tudo para o outro lado, né? Tá aqui os resultados. Aí jogou para o outro lado, apareceu isso. Depois que já resolvemos, agora é só dividir por 12. Então, alfa 1 é esse cara. Beleza? Já temos alfa 1, 2, 3 e 4. Conseguimos encontrar os valores em função do meu vetor genérico. Olha, então significa que para quaisquer valores que nós colocarmos em A, B, C, D, vamos sempre conseguir encontrar os escalares, alfa 1, alfa 2, alfa 3 e alfa 4. Isso significa que o nosso conjunto gera o espaço M2 de R. Está aqui, ó. Qual é a nossa conclusão? Então, primeiro, verificamos que o nosso conjunto de vetores era LI. E segundo, verificamos que o conjunto de vetores gera o espaço M2. Como isso tudo acontece, qual é a conclusão geral? A conclusão geral é que o conjunto realmente é base do nosso espaço vetorial. Beleza? Bom, então, esse é um exemplo grande e eu resolvi destacar justamente porque pode ser que haja algumas dúvidas na hora de resolver um sistema linear em que você tenha mais de 3 equações e 3 incógnitas, tá bom? E como meus alunos sempre me lembram para dizer no final dos vídeos, se você gostou dessa aula, não esqueça de se inscrever no canal e também dar um like, porque isso faz com que as aulas sejam divulgadas cada vez mais e outras pessoas, né, outros alunos de instituições diferentes da que eu trabalho, podem também ter acesso, certo? Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida deixa aí nos comentários, ou se você estuda comigo, vai lá no fórum da disciplina e coloca lá suas dúvidas para a gente comentar, tá bom? Então, espero vocês na próxima. Até mais, tchau, tchau!